Queridos, aquilo que Deus permitiu a gente tratar nesse retiro é sobre o ID. Vamos compartilhar um pouco sobre isso, para que Deus avive essa realidade em cada um de nós, em nossos corações. ID. Vejamos João capítulo 3, versículo 16. João 3, 16. É um texto muito conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O que é perecer? O que é perecer? Precisamos entender, porque Deus enviou o seu Filho para que o povo não pereça. Então aqui está o ponto. Se a gente não entender o que é perecer, fica sem entender por que Deus amou o mundo de tal maneira. Morrer. Não é isso? Morrer. Ser derrotado. Então, para que não haja a derrota, para que o povo não seja engolido, sentenciado pela morte e condenação eterna, Deus enviou Jesus. E Ele amou de tal maneira, irmãos. Ele amou profundamente a humanidade que enviou Jesus, que fez o maior de todo sacrifício, o seu Filho unigênito. Ele entregou à humanidade. A gente não tem ideia do que é isso. Não tem ideia. Nenhum ser humano tem ideia do que é isso. Pai, mãe. Imagina você, um pai, uma mãe, entregar um filho e deixar ele, que ele não tenha cometido nenhum delito, que ele não tenha praticado nada de errado, e aí colocar ele em uma penitenciária. Um filho de 14 anos, vamos dizer. Algum pai seria capaz de fazer isso? Seria um sacrifício terrível, comparado ao que Deus fez. Isso é nada. Isso é nada, irmãos. Então agora se coloca você que é pai, você que é mãe, se você teria coragem de fazer para beneficiar alguém lá, você colocasse o seu filho de 10, 12, 14 anos lá e deixasse ele só. Pois é, o que Deus fez não dá para comparar. Isso não seria um sacrifício comparado ao sacrifício de Deus pela humanidade. A humanidade estava totalmente separada de Deus, condenada à morte e castigo eterno. Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6. Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos e do seu coração era só má continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Em outra versão diz assim, é Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6. Em outra versão diz assim, contudo o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra, e que toda a motivação das ideias que provinha das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente o seu coração.
Irmãos, as pessoas avaliam os seres humanos pelo seu comportamento, pelas suas práticas. E cada um tem uma visão. Cada um tem uma capacidade de avaliar e julgar. E julgamos pelo comportamento, pelas práticas, a ponto de dizer que aquele ali não presta. Aquele ali é um homem bom. Olha, aquela pessoa ali é gente ruim. Aquele ali pode andar que é pessoa boa. Irmãos, faz um certo sentido isso. No que diz respeito a relacionamentos. No que diz respeito a possíveis prejuízos terrenos. Faz sentido. Mas existe algo maior que precisamos entender com mais profundidade. Estamos falando da essência. Inclusive alguém com comportamento bom, ele pode ter uma essência ruim, uma motivação ruim. E é reprovado por Deus. Então, tem uma palavra na Escritura, e eu repito com frequência, que diz que tudo que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperanças. Romanos 15, 4. Irmãos, a Escritura Sagrada contém os valores de Deus para o ser humano, as informações de Deus para o ser humano. É a palavra que deve ser entendida, é a palavra que deve ser honrada, não é a performance de alguém que fala, não é a eloquência, mas a palavra, o conteúdo que está se passando para os demais, a mensagem que está sendo transmitida. Precisa estar atento à mensagem. Não pode considerar uma boa performance que seja o que Deus quer. Mas o que Deus quer é que sua palavra seja transmitida com clareza. Porque é a palavra de Deus que conduz o ser humano até onde Deus quer que ele seja conduzido. São valores diferentes. Então, a boa performance a gente encontra aí em qualquer local que tem treinamento, que tem mensagens motivacionais, não falta boa performance. E as pessoas agem empolgadas pelo conhecimento, pela capacidade intelectual. Aqui não, irmãos, precisa abrir o coração para o conteúdo da palavra. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que confirma no seu coração a sua palavra. Então, a palavra de Deus nos diz, segundo aqui que o Senhor diz, observou e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos seus pensamentos eram continuamente má. O homem é mau. A nossa essência não é boa. A essência de todo ser humano, ela se deturpou, se estragou. Não é como Deus fez. Por isso, importante entender essa mensagem. Senão ficamos satisfeitos porque a gente se programa, se organiza e vai para uma programação religiosa. E o fato de ir para uma programação religiosa seja já o suficiente. Não, irmãos. Toda programação que diz respeito a Deus, ela envolve aqueles que já estão com seu coração em Deus. Aqueles que no seu dia a dia já vivem para Deus. Então, quanto mais programações como essa, vai ajudar. Tem o objetivo de ajudar, contribuir. Porque é o Espírito Santo que convence,
é o Espírito Santo que instrui, é o Espírito Santo que confirma, é Ele. O fazedor de toda boa obra é o Espírito Santo de Deus. Ninguém pode, de forma alguma, pegar honra por ter conseguido transmitir uma mensagem adequada. Porque a mensagem adequada é aquela que marca cada um e diz realmente, isso é importante, isso entrou no meu coração, eu vou mudar, fui alertado, fui confortado, fui consolado, fui orientado, fui aconselhado. Por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Então, queridos, a situação da humanidade é que ela se estragou. O homem se corrompeu. E o primeiro homem passou uma herança terrível para os demais. Não há um justo, nem sequer um. Assim diz a Escritura em Romanos, não há um justo, nem sequer um. E a prática, o comportamento do ser humano desperta a ira no coração de Deus. Romanos 1,18 fala exatamente sobre isso, sobre o sentimento de Deus para com a humanidade no que diz respeito ao seu comportamento, no que diz respeito à sua prática. Porque diz que do céu se acende a ira de Deus. Todo comportamento fora da vontade de Deus. Então o sentimento de Deus, em primeira instância, não é o amor, porque Deus é equilibrado. O sentimento é ira, é reprovação. As pessoas confundem e diz tanta coisa ruim ocorrendo e Deus permite porque Ele se contém, porque vai haver um dia que Deus vai dizer chega e não vai haver mais tempo. Por isso que o amor dele, por isso Deus amou o mundo de tal maneira a ponto de superar o sentimento que Ele tem de reprovação a toda obra má. E dá oportunidade para todos. Porque Deus é justo. Deus é justo e dá oportunidade para todos. E a gente ouve frases que Jesus Cristo veio para todos. É verdade, Jesus veio para todos, mas nem todos estão indo para Jesus. Então Jesus veio. Jesus veio para resolver uma problemática terrível. O pecado. O pecado coloca o homem na condição de condenado. O pecado é a desgraça maior. O pecado é a derrota. O pecado é a destruição. Não há esperança no pecado. Não há esperança. E o pecado não é as práticas. As práticas é por conta da essência. Eu nasci amaldiçoado. A minha condição quando nasci foi amaldiçoado. Porque foi uma herança. Já nasci separado de Deus. Já nasci condenado. É bem verdade, para deixar claro, que Deus, na sua bondade, uma criança que não teve capacidade de discernir, de entender, Deus não vai condenar. Só deixando claro isso aqui. Deus não vai imputar sobre ela essa herança maldita. Mas por isso, à medida que eu vou desenvolvendo, que começa a ter entendimento, eu preciso urgentemente me desligar daquele que trouxe uma herança ruim para mim e me ligar àquele que trouxe uma herança maravilhosa para mim. Me desliga de Adão e vou me unir a Cristo. Isso é a conversão. Isso é uma nova aliança com Deus. Isso é um novo nascimento. Então Jesus Cristo veio. Primeiro, ele precisava, como homem,
ser perfeito. Ele precisava, como homem, andar no meio dos pecadores e não pecar. Ele precisava ser provado para receber a aprovação como homem. Uma prova de fogo. Andou no meio dos pecadores. No meio dos pecadores, Jesus foi modelo. Jesus serviu. Jesus ajudou. Jesus aconselhou. Jesus perdoou. Jesus foi paciente. Em todo o tempo ele estava servindo. Ele disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então a vida de Jesus foi uma entrega absoluta, sem reserva, incondicional. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Jesus. Amados, e tudo que eu estou falando aqui, isso foi a vida de Jesus, era a vida dele. Ele não veio fazer poemas, ele veio entregar-se a um mundo que não merecia sua entrega. Ele veio se doar a um mundo que não reconhecia a sua doação. Um mundo que não compreendia e fazia uma leitura comum dos atos de Jesus. Recebia o bem como outro poderia fazer. Mas que Jesus Cristo não fez somente o bem comum, ele fez o bem maior que nenhum outro poderia fazer. Por isso que ele diz: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e entregar a minha vida em resgate de muitos. Ele já estava falando de sua morte. Ele já estava declarando a sua missão, até onde ia. E não bastava ser modelo, não bastava ensinar, não bastava ser um bom amigo, não bastava ser uma boa companhia, não bastava ser confiável. E era tudo isso, uma boa companhia, um amigo, um poder absoluto, um poder que não mais se viu esse poder se expressar na vida de outro homem. Cegos passaram a enxergar, aleijados passaram a andar. A doença terminal da época, que quando alguém era acometido daquela doença, ele estava condenado, inclusive precisava sair da comunidade ali, não podia mais permanecer em convívio com a sociedade, precisava se recolher, se isolar, que era a lepra. Tantos foram curados por Jesus dessa doença terrível. Surdos, mudos, foram curados. Legiões de demônios foram expulsas. Muitos foram abençoados por Jesus. Jesus os livrando da perturbação, da escravidão, da influência, da possessão de demônios. No livro de João, no final, diz que se todos os milagres de Jesus, se fossem escritos, os livros não conteriam. Não seria o suficiente. Então, o homem que marcou a humanidade. Sabe, Jesus não é comum. Jesus é o Filho de Deus que veio à Terra como homem.
E a Bíblia diz que Jesus Cristo nunca pecou. Aquele que não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Perfeito, santo, separado. Nunca se deixou influenciar pelo mal. Nunca mentiu. Nunca enganou. Não tinha carências. Ele era pleno. Pleno naquilo que ele sempre foi. O unigênito do Pai. O glorioso, o perfeito. O único, o incomparável. O grande eu sou. O príncipe da paz. O verdadeiro, o poderoso. Em todo o tempo. Mas decidiu viver como um de nós. Por isso que a Bíblia diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que se devia aferrar. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Sabe, irmãos, por que é que Jesus veio? Porque o pecado dominou a humanidade. O pecado fazia parte de cada um que nascia. O pecado escraviza cada um que nasce e mantém ele debaixo de uma sentença de morte e condenação eterna. Por isso que diz João 3,16, que Deus amou de tal maneira que enviou Jesus, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado, mas sim tenha vida eterna. Essa é a vontade de Deus. Mas como Deus vai proporcionar vida eterna para quem está contaminado? Para quem recebeu uma herança maldita e essa herança o sentencia à morte e castigo eterno. Como Deus vai agora abençoar este povo com vida eterna se ele está sentenciado à condenação? Porque a sua essência se contaminou. Você vai fazer um suco. E vai fazer um suco com meia dúzia de laranja. E rapidamente você vai, a primeira, a segunda, espreme, a terceira, a quarta, a quinta, espreme. E aí, de forma despercebida, você, sem notar, pega e espreme a sexta laranja com o suco das 5 laranjas. E aí o que aconteceu? O suco até a quinta laranja estava maravilhoso, fresquinho, saboroso, laranja escolhida, de boa qualidade. E acontece que a sexta veio estragada. Você vendo, você vai tomar esse suco? Não, mas para não perder, né? Para não perder, aí você corre risco de pegar uma infecção braba e parar no hospital e sabe lá as consequências. Então, em sã consciência, ninguém jamais vai tomar esse suco. Fomos contaminados. Entende, irmãos? Fomos contaminados. A humanidade está estragada. Sabe, irmãos, é importante entender isso. Jesus não veio para dar vida boa, como dizem. Porque o seu salário vai duplicar porque você tem Jesus. Isso não está na Escritura. Nunca esteve. Olha, mentalidade humana equivocada, separada de Cristo. Jesus veio para dar vida a todos que não têm vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abundância é algo que não se acaba. Não tem a ver com isso. Não tem a ver.
Tem a ver com vida que continua e para sempre. Não turbe o vosso coração. Creia no Pai. Creia também em mim. Porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes diria. E eu vou lá preparar as moradas para vocês. E um dia voltarei para buscá-los, pois onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. É isso. Você precisa desejar estar onde Jesus está. E aí, meu irmão, se vai ser aqui transformado? E se vai ser nos ares? E se... Essa parte não é a minha parte. A minha parte é querer estar onde Jesus está. Porque eu tenho certeza, de forma absoluta, que não há outro lugar tão bom para se comparar ao lugar que Jesus está. Isso é que deve latejar no seu coração. É que isso deve ocupar suas entranhas, o seu íntimo, o seu interior. Porque Jesus garante isso. E diz que verdadeiramente aqueles que perseverarem até o fim, esses sim serão salvos. Não é salvo porque foi bonzinho, é salvo porque obedeceu. E com obediência vai agora receber a recompensa. Coríntios diz, porque todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo, e cada um receberá conforme o que praticou por meio do corpo, ou bem ou mal. Em Cristo, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Jesus, homem perfeito, modelo perfeito, e já fez tudo o que precisava fazer. Então, irmãos, Jesus não rejeitou ninguém. Jesus foi acessível a todos. Inclusive tiveram uma expectativa estranha com Jesus. Os poderosos achavam que Jesus ia preferir eles. Jesus Cristo não fez assim. Inclusive, muitos não creram em Jesus, porque como pode? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como pode ter vindo a partir do seu nascimento, o nascimento mais humilde, mais comum que possa imaginar? Por mais comum, por mais humilde, não imagina que alguém vai nascer e não ter um bercinho. Por mais simples, por mais limitado, espera-se que tenha um bercinho preparadinho. Jesus Cristo, ali foi preparado um local onde os animais se alimentavam. Deve ter colocado ali com muito carinho, com muito zelo, com muito amor. Mas não foi um bercinho. Foi um local de animal se alimentar. Com certeza ficou bem aconchegado. Ficou bem aconchegado, ficou bem cuidado. Mas foi, sabe, nessas condições, como é que vai imaginar que o libertador, o Messias, vem de uma família praticamente desconhecida, simples? Entende? Jesus ele veio na contramão de todos os valores terrenos. Na contramão, literalmente. Então esteja feliz. Jesus te viu, Jesus te alcançou, Jesus anda com você. Seja feliz por isso. Então, Jesus, ele demonstrando realmente que ele estava certo da missão que o Pai havia responsabilizado ele, a missão que ele tinha recebido do Pai,
Ele afirmava: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 4,34. A minha comida, ela consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e completar, realizar, fazer aquilo a qual ele disse para eu fazer. Cumprir a missão que me foi dada. E eu vou cumprir na íntegra, em sua totalidade, em começo, meio e fim. Eu vou entregar ao Pai aquilo que ele disse que eu preciso fazer. E com seu comportamento, estava claro que era real, que Jesus falava daquilo que ele vivia, que a sua fala era expressão do seu comportamento, da sua vida. E ele também diz: o Pai está em mim, porque faço tudo que lhe agrada. João 8,29. O Pai está em mim, o Pai tem andado comigo em todo o tempo, porque eu faço tudo que lhe agrada. Sabe, diferente dos demais, diferente do que é comum na humanidade. Porque Isaías diz que cada um se desviava pelo seu caminho. Cada um tem uma opinião, cada um tem uma forma de enxergar, cada um tem uma ideia, cada um tem um comportamento, cada um faz a sua própria lei, os seus próprios valores. Mas Jesus, ele não veio para fazer a sua vontade, mas ele veio para fazer a vontade daquele que o enviou. Ele era parte integral da missão. Ele era parte integral da missão. A missão acontecia nele e por meio dele, em todo o tempo. Não havia ele não ficava desconectado em algum momento. Agora eu vou para a missão, agora eu volto da missão. Ele era. A missão estava no coração. Por isso, o tempo inteiro, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Era isso que latejava no coração de Jesus. Era isso que o movia. E era isso que impactava a multidão, porque era diferente. Quando olhavam para Jesus, via um homem diferente. Via um comportamento diferente. Havia dignidade, havia verdade, havia pureza, havia certeza. E as pessoas percebiam isso. Mesmo sendo tudo isso que estamos falando, foi perfeito, fez uma obra tremenda. Atos 10:38 fala sobre a obra de Jesus, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, Jesus impactava as pessoas com o poder que se manifestava em sua vida. Não só fazia o bem, mas havia um poder sobrenatural que acontecia na vida de Jesus. Mortos foram ressuscitados. E as curas foram incomparáveis. Incomparáveis. E foram muitos milagres. A mulher do fluxo de sangue. Aí já se sabe de quem estamos falando. Ela tinha bens. Ela tinha propriedades. E ela tinha vendido e gastado tudo. Não tinha mais. Com a medicina, médicos, remédios. E não havia sinais de melhora. Não havia cura.
E ela ouviu falar de Jesus. E o que se falava de Jesus era algo diferente, a ponto dela dizer: basta que eu toque nas vestes e eu vou ser curada. Essa mulher tinha gastado todos os seus bens e não havia cura. Quando ela ouviu que Jesus estava ali na região, que Jesus ia passar por ali, então ela pensou no seu coração: se eu chegar até ele e tocar nas suas vestes, eu serei. Certamente serei curada. Aconteceu conforme ela havia determinado o seu coração, sim ou não? Inclusive, não foi fácil ela chegar até Jesus. Ela teve que disputar espaço. Ela teve que batalhar para chegar até Jesus. Porque muitos queriam estar perto de Jesus. Então toda a multidão ali era ao redor de Jesus. Muito embora... Ainda tem um detalhe que ela poderia, se descobrisse que ela estava naquela condição do povo, ela poderia ser punida por ser uma impura. Exatamente. Naquela época era considerada impura. E ali realmente o prejuízo seria grande. Isso mesmo. Mas ela desconsiderou tudo isso. E foi lá. E ao chegar próxima de Jesus, ela tocou em Jesus. Sabe, irmãos? E de imediato, cessou a hemorragia crônica de 12 anos de sofrimento, angústia, desprezo. Porque tem isso. Tem a dor física e a dor psicológica pelo desprezo. Ela é excluída, total. Impura. Então, assim é Jesus. Mas ainda ele está na missão. Precisa concluir a missão. Ele precisa concluir. A primeira parte estava pronta. Tem ensinado, tinha feito tudo. Mas precisava, amados, precisava concluir. Não bastava ensinar, não bastava ser exemplo, não bastava ser modelo, não bastava ter perdoado, não bastava tudo isso. Ele precisava concluir a missão. E a missão completa incluía o quê? Que ele precisava encerrar de que forma? De que forma? Morrendo. Mas, gente, Jesus perfeito, Jesus nobre, Jesus que amava, Jesus que perdoava, Jesus que curava, Jesus que alimentava multidões, Jesus que nunca fez nada de errado e ter que morrer. Por isso que em um momento de agonia, de angústia, de dor, de sofrimento, Jesus Cristo ora desesperadamente ao Pai. Irmãos, e o que acontece quando a gente está trabalhando em ambiente principalmente de calor, fazendo esforço físico, os poros começam a transpirar sangue, né? Não? Não é comum, não? Não é não. Quando está correndo, você uma disputa aí, correndo debaixo do sol. Não. Não é sangue, não? É o quê? Suor. É comum. Todo ser humano, não é isso? Você está transpirando, então, porque estava correndo, porque estava trabalhando, tal. Então é comum. Ninguém se assusta porque alguém está suando. Ninguém se assusta. Rapaz, você veio correndo, velho. Estava fazendo o quê? Estava jogando, estava... Então, amados, Jesus estava numa região fria,
não era meio-dia, não estava sol. Segundo informações, era um ambiente alto e era frio. E Jesus, orando ao Pai, em agonia, em desespero, em angústia, disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Me livre de ter que tomar este cálice. Me livre de ter que passar por esta provação. Me livre de ter que fazer esse sacrifício. A amada Escritura diz que ali pingou gotas de sangue dos poros de Jesus. Não foi suor. Não estava calor. Ele não estava correndo. Foi desespero, foi a alma, a angústia. Ali houve um rebuliço muito grande. Ali o organismo de Jesus Cristo ali ficou totalmente descontrolado. Humanamente, ele estava na condição humana e foi isso que aconteceu. O desespero, a angústia levou a ter esta transformação ali. Exatamente, isso mesmo. Perfeito. Se é de sair suor comum, transpirou sangue. A angústia foi grande, o desespero foi grande, o clamor foi grande. Mas no final, Jesus não abriu mão da sua missão. E como é a continuidade? Ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E aí ele repete de novo, e repete de novo, e repete de novo. Foi assim? Como foi a conclusão? Mas contudo, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Aqui é a minha limitação, como a Aline falou. Uma prova da humanidade de Jesus. De que ele estava como homem, na condição de homem, sentindo, sofrendo, se angustiando. E tendo que decidir, tendo que escolher. Ele, contudo, Pai, que não seja como eu quero, mas sim conforme o Senhor quer. Se a missão, ela inclui eu ter que morrer, então que seja feito também aí, que se cumpra a tua vontade e eu entrego a minha vida. Porque era necessário. Era necessário. Só alguém perfeito para poder pagar o preço dos demais pecadores. Só alguém perfeito que poderia ser alguém que fizesse um sacrifício agradável a Deus. E Jesus fez isso. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz: aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então, Jesus, de forma voluntária, de forma espontânea, em concordância com o Pai, ele aceita e se entrega. E absolve o pecado da humanidade. E absolve para si mesmo toda a condenação destinada à humanidade. E absolve para si mesmo a herança maldita, a herança ruim, que não tinha nada a ver com ele, e ele absolve para ele. Por isso que diz: aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que Jesus fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça foi feita em Cristo. E por causa de Cristo nós somos absolvidos, perdoados, redimidos. Por causa de Jesus nós temos esperança. Amados, aqui é o porquê do ID.
ainda explicar por quê. Por que temos que ir? Por que temos que falar sobre Jesus? Não é para que a vida fique melhor. Não é para que a pessoa venha, receba o convite que vai ganhar 2 porque está ganhando 1. Não é porque você vai ser curado desse problema, porque pode ser curado e permanecer separado de Deus. Que tantos foram curados e não seguiram a Jesus, não obedeceram a Deus. Tem a obra, a conclusão da obra. Atos 2, 24 diz, ao qual Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela. Porque Jesus nunca pecou. Jesus não tinha semelhança com o pecado. Jesus não recebeu herança do pecado. Jesus foi perfeito em todo o tempo, absoluto, pleno. Ele não podia permanecer. A morte não podia manter Jesus preso. Atos 2, 24. Atos 2, 24. Ao qual Deus o ressuscitou, rompendo, destruindo os poderes da morte, porque não era possível que Jesus permanecesse morto. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois de Jesus ressuscitado, depois de Jesus glorioso, aí sim, agora, ele foi exaltado, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus poderoso, Jesus vitorioso, Jesus vencedor, Jesus salvador, Jesus. Aleluia. Aleluia. Depois que Jesus conclui, ressuscitado, ele vem aos seus amigos que mais andou com ele. E aqui, Mateus 28, 18 e 19. Ele diz assim, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Esta é a ordem de Jesus. Entende, irmãos, por que o ide? Temos que entender o porquê que estamos indo até as pessoas. E não há como fazer a obra diferente desse modelo. Então Jesus ele agora declara, sim, toda autoridade me foi dada. Eu venci, fui modelo perfeito, fiz uma obra que ninguém pode fazer. Morri, fui ressuscitado, reconhecido como autoridade suprema em todo o universo. Agora sim, ide e façam discípulos de todas as nações. Amados, quem é esse povo que Deus conta? Que Jesus está falando com quem? Com sua igreja. É esse povo que precisa entender a Jesus, precisa imitar a Jesus e dar continuidade à missão que Jesus pegou e cumpriu em toda a sua totalidade a parte dele e agora deixou a parte que é nossa. É a igreja. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós sois a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
A primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Gente, é a igreja, é o povo de Deus que vai proclamar os atos de Jesus, a vida de Jesus, a vida e a obra de Jesus, as virtudes de Jesus. É isso que vai fazer as pessoas se desligar deste mundo e se ligar a Deus. Vai fazer as pessoas fazer reflexão sobre a sua realidade. E a realidade plena que Deus quer é Cristo em nós, a esperança da glória. Essa é a esperança, porque um dia o choro vai passar, a dor vai passar, o sofrimento vai passar, tudo isso vai ficar para trás. Então, vocês são uma raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa separada de Deus, para proclamar as virtudes de Jesus. Há um povo que não conhece Jesus, aqueles que não conhecem Jesus, a pessoa de Jesus, porque Atos diz, não há nenhum outro nome dado entre os homens que pelo qual sejamos salvos. Não há um outro nome para apelar, para buscar, para recorrer, para esperar. Não há um outro nome dado entre os homens que pelo qual sejamos salvos. Jesus Cristo, o Senhor, Jesus Cristo, o Libertador, Jesus Cristo, o Salvador. Amados, a igreja precisa imitar o seu Senhor. A igreja precisa ser parecida com o seu Senhor. E o Senhor da igreja está no céu. O Senhor da igreja está no céu, vitorioso, poderoso. E ele disse, estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Então, Jesus, como deve ser o nosso coração, o coração da igreja? No momento que Jesus estava morrendo, ele já tinha passado por toda a angústia de dor, de sofrimento, tinha sido torturado e já tinha sido crucificado, estava na cruz nos seus instantes finais. Lucas 23, 33 e 34. Lucas 23, 33 e 34. Diz assim, quando chegaram a um lugar conhecido como Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à direita e outro à esquerda. Apesar de tudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Irmãos, a essência, o ser humano age a partir do comportamento. Tem comportamento pior para que Jesus ali mesmo aplicasse a sentença? Pai, fulmine eles. Eu tenho que passar por isso até agora? Irmãos, Jesus estava comprometido 100% com a missão que o Pai havia determinado para ele. E naquele momento, Jesus não aplica a sentença. Ele diz assim, Pai, veja aí, Lucas 23, 33 e 34. Esse é o coração de Jesus. Jesus olhava a multidão e se compadecia da multidão, porque era uma multidão errante, como ovelha que não tem pastor. Irmãos, o que hoje mais falta é pastores. Para apacentar, para cuidar, para ouvir, para alimentar. Está escasso. Está escasso. Quando chegaram a um lugar conhecido como Caveira, ali o crucificaram com os criminosos. Então é tudo muito estranho como foi feito para Jesus.
Amados, não tem honra. Não tem honra. Não tem privilégio. Não tem facilitação nenhuma para Jesus. Pelo contrário. Amados, se você consegue se identificar com Jesus, a sua vida está resolvida. Está resolvida 100%. 100% resolvida conforme a ótica de Jesus. Conforme a ótica do Pai. Se você vai na ótica do mundo, você vai se atrapalhar. Mas olha Jesus, olha o nosso Senhor, olha o Criador, olha aquele que é perfeito, aquele que tem todo o poder, conquistou glória para todo sempre. Como foi aqui o encerramento da carreira dele? Depois de fazer tudo que fez, estava morrendo em favor de toda a humanidade. Como foi o encerramento? Não foi com honra, não foi com glória humana, não reconheceram. Quando chegaram a um lugar conhecido como Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, já com os criminosos. Uma à direita, outra à sua esquerda. Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, veja, irmãos, atentem para isso. Esse é o coração da igreja. Esse é o coração do discípulo de Jesus. Esse é o coração de todos. Precisa ser. Não é o pastor que quer. Não é o pastor. Não é o líder. É a palavra de Deus. É o comportamento de Jesus que nos deixou exemplo para que a gente possa seguir as suas pisadas, o seu comportamento. E diz assim aí: apesar de tudo, né? Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Eles estão fazendo julgamento errado, o Senhor sabe. Se eles soubessem quem eu sou, eles não fariam isso. Perdoa-lhes. Não lhe imputes este pecado. Tem amputar e imputar. Alguém tem um acidente e vou facilitar. Essa partezinha aqui do dedo, tá? Vou gerar um negócio aqui não. Aí arranca uma partezinha aqui do dedo. Isso aqui. Imputou ou amputou? Amputou, ou seja, tirou fora. Certo? Imputar, aí faz uma... e para imputar aqui, o que é que precisa ser feito? Uma prótesinha, né? Aí vai uma prótese parecida com um dedo e tal, e encaixa. Então, imputou. Colocou. Certo? Então, implantou. Jesus está dizendo: Pai, eles não sabem o que fazem. Perdoa-los, porque eles não sabem o que estão fazendo. Tem uma outra mensagem que fala sobre isso, que Deus não lhes imputou este pecado, não colocou sobre nós o peso deste pecado. Então, todos que querem podem se livrar dessa sentença. Todos que querem podem se libertar dessa sentença e ter a salvação. Ser absolvido dessa realidade cruel que encerra todo. Pecado. O pecado domina, o pecado escraviza, o pecado sentencia. Por isso, Deus amou de tal forma que enviou Jesus para que todo que nele crê não pereça, não seja condenado, mas tenha vida eterna. Quem somos nós? A Igreja de Deus. Nós somos dentro dessa missão. Como é isso? A segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17 a 21. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Essa é a realidade de quem está em Cristo. Assim, pois, se alguém está em Cristo, é nova criatura. A realidade antiga já se passou. A condenação já não é mais uma possibilidade. Já não faz parte da sua realidade. Você agora é uma nova pessoa e vai andar em novidade de vida. É tudo novo. Por isso, a realidade do novo nascimento. Quando a pessoa crê em Jesus, se arrepende, que é batizada, ela se tornou uma nova criatura. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 18. E tudo isto, essa realidade de tudo novo, de alguém que está em Cristo, é uma nova criatura. Ele foi transportado das trevas e está na maravilhosa luz, onde Cristo vive, onde Cristo habita, onde Cristo reina, onde Cristo age, onde Cristo serve, onde Cristo realiza a boa obra na vida daquele que anda com ele. Então, e tudo isto provém de Deus, não é obra humana. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus. Quando você foi batizado, ali antes você foi perdoado. Você foi perdoada. E o Pai reconciliou você, eu, com Ele mesmo, por causa de Jesus. Amém? Importante entender isso. O Pai decidiu, Ele reconciliou você com Ele mesmo, por causa de Jesus. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E agora entre a gente, nos deu o ministério da reconciliação. Amados, prestem atenção. Por isso, o ide. Por isso, o ide. Tudo aqui para chegar no ide. Se não entendermos isso, a gente não vai cumprir, a gente não vai crer, a gente não vai entender, a gente não vai, porque ele diz que precisa ir, ide e façam discípulo. Por quê? Por tudo isso que eu falei até agora. E aqui diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E tudo isto, e isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por causa de Jesus. E Ele nos deu o ministério da reconciliação. Amados, amigos que andam por um bom tempo, acontece um mal entendido e aí não andam mais junto. E aí, em algum momento, eles chegam a uma conclusão que não vale a pena e precisa haver reconciliação. O que é reconciliação? Fazer as pazes. Fazer as pazes. Perdoam um ao outro, compreendem o outro e andam junto. E aqui está dizendo que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos deu. A autenticidade é Deus. Não é a gente. Não estamos reconciliando para nós, por meio de nós. É que Deus, Ele nos inclui e diz, é através de vocês. E vocês agora, eu abençoo vocês com o ministério da reconciliação. Os homens vão ser reconciliados comigo através do trabalho de vocês. E nos deu o ministério da reconciliação. 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Não, aqui é a palavra, não lhes imputando os seus pecados.
O coração de Deus não quer condenar. O interesse de Deus não é punir, não é condenar, porque essa já é a condição, já está na condição de condenação. Então, Deus não precisava fazer mais nada. É deixar a humanidade, dar as costas da humanidade e pronto, acabou-se. Encerrava a sua história e ia para a desgraça. Para a desgraça, para a derrota, para a condenação. Então, Deus não tem interesse nisso. Porque Ele amou de tal maneira, Ele nos ama de tal maneira, com tanta intensidade, a ponto de fazer tudo isso em favor de cada um de nós. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, nosso clamor às pessoas é apresentar a Cristo, para que através de Jesus haja reconciliação de cada um, de cada uma com o próprio Deus. Rogamos da parte de Cristo. Falamos da parte de Cristo. Somos mensageiros de Cristo, embaixadores, representantes. Não estamos buscando pessoas para nós, para aumentar a quantidade. Estamos buscando pessoas para viver para Deus, para seguir a Cristo. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Pois aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que neles fôssemos feitos justiça de Deus. As pessoas precisam entender isso. A sua condição de pecador. A essência pecaminosa separa o homem de Deus e do propósito de Deus. Encerrando a sua história dessa forma, não há esperança de coisa boa na continuidade. Porque encerrando a vida sem estar reconciliados com Deus, vai para um local que Deus não está. E com certeza é ruim. Com certeza é destruição, é derrota, é choro e ranger de dente. Deus não quer isso. Por isso que Ele nos amou de tal forma que enviou Jesus em nosso socorro como única opção de salvação. E o olhar de Jesus, Ele disse, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Jesus veio para salvar. Ele não está disposto a condenar, a sentenciar. Jesus está disposto a perdoar. E o Pai está disposto a receber todos que aqui decidem andar com Jesus. E através de Jesus há uma reconciliação. E a ira de Deus é contida, porque a ira de Deus se manifesta contra todos aqueles que praticam o mal. Mas quando o pecador se arrepende, há uma remissão, uma realidade espiritual, resgatadora, transformadora, libertadora. O sangue de Jesus purifica do pecado. A vida em Cristo começa a habitar na casinha, que é o coração que guarda Deus. E a pessoa se identifica com Jesus. E anda com Jesus. E começa a admirar Jesus. A sua capacidade de perdoar. A sua capacidade de fazer, de entender. E quão forte Ele é. E o quão bondoso Ele é. O quão misericordioso Ele é.
E o quanto que ele se identifica com a sua fraqueza, com o seu choro. E o quanto que ele se importa. E que ele te vê e está com você. Por isso, Deus confiou a cada um de nós, a sua igreja, que faz parte da sua igreja, o ministério da reconciliação. Não saímos para falar de um grupo. Não saímos para falar de uma congregação, de um pastor, que lá é bom, que lá é assim. Saímos para falar de Jesus. Porque é da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E porque há um só mediador entre Deus e os homens. Esse é Jesus Cristo. Então Deus conta com você, meu irmão. Deus conta com cada um de nós. É através de nós que as pessoas vão se converter. Foi falado alguma coisa sobre mim. A minha vida mudou quando alguém me falou de Jesus. Quando alguém me fez entender a minha realidade espiritual. E que eu não era bom coisa nenhuma. Não era só o fato de não fazer mal a ninguém. De ser trabalhador, responsável, que era isso. Mas a minha essência estava contaminada. E separado de Deus. E eu entender que eu estava reprovado por Deus e que não havia escapatória do pior. E eu entender que havia chance e que Deus estava disposto e que Deus tinha enviado Jesus e que Jesus era favorável a mim. Aí pronto. A minha vida foi resolvida ali. Foi resolvida. A minha vida foi resolvida ali. Os meus valores mudaram radicalmente, total. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Você está realizado. Diga um para o outro. Tem certeza? Você está realizado. Você está realizada. Você está realizado. Você tem Jesus. Se você tem Jesus, você está realizado. Porque foi para isso que Jesus veio. Para te dar vida. Para te tornar participante do projeto maior que está acontecendo na terra. A formação de um povo. A formação de um povo. Que vive para Deus. É o projeto de Deus. Uma família de muitos filhos parecidos com Jesus. Então, enquanto aqui, Colossenses 4, 5 e 6. Cumpriu o ID, aproveitando as oportunidades. Diz assim, se comporte com sabedoria para com os que são de fora. Então tem esse negócio de fora e de dentro. Não está todo mundo igual, como alguns dizem. Misturado. Não está nada disso. Há uma separação. Todo mundo... e aí? Deus ama todos? Não, irmão, tem os de fora e os de dentro. Olha. Se comporte com sabedoria para com os que são de fora. De fora de onde? Da igreja. E a igreja, ela não está representada aqui. A igreja, ela é uma realidade espiritual. Uma realidade espiritual. Que todos aqueles que um dia ouviram falar de Jesus, creram em Jesus, se arrependeram de verdade, tomaram a decisão de assumir uma aliança com Deus, foram batizados e andam em novidade de vida, esses fazem parte da igreja de Deus. Aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Para uma questão de funcionalidade, aí diz assim, ali é a igreja tal, ali é a igreja tal, aí é a igreja tal. Mas para Deus não é assim. Entende? Deus tem um povo. Os irmãozinhos, fiéis. Entende? Cada local tem uma representação. Aqui a gente está reunido aqui nesse colégio. Tem outros irmãos reunidos em outros locais. Que fazem parte da igreja de Deus. Da família de Deus. Do povo de Deus. Entende?
tendo Jesus como Senhor, tendo Jesus como Salvador. É maravilhoso entender isso. Os exércitos do Deus vivo. Isso mesmo. Então, se comporte com sabedoria para os que são de fora. Aproveite bem as oportunidades. Olha, aproveite bem as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Que maravilha! Percebe? Você está andando com Jesus. Você está aprendendo com Jesus. Você sabe que Jesus é confiável, é poderoso, te ama, se importa. E aí você se comporta com sabedoria para com os de fora. E aproveita bem as oportunidades para falar do amor de Deus, para falar de Jesus, para falar da realidade humana, para falar que há uma esperança que não tem a ver com a realização terrena, mas tem a ver com a decisão de cada um de se unir a Cristo, porque aquele que está em Cristo é sim uma nova criatura. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Antes de tudo, irmão, antes de tudo, santifica Cristo como Senhor em vosso coração. E esteja sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir razão da esperança que há em vós. Precisamos entender isso aqui. Tudo tem um passo a passo. Não pode pular. Deixar de considerar a sua parte, a minha parte. Que antes a minha parte eu devo santificar a Cristo como o Senhor da minha vida. Eu preciso, cada um de nós, precisamos santificar a Cristo como Senhor em nossas vidas. Isso tem a ver com a conduta, comportamento, escolhas, forma de viver, forma de agir, falar, tudo. Então, santificar a Cristo no meu dia a dia. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Eu sou um mensageiro, um representante. Eu tenho uma mensagem que não é minha, mas essa mensagem, ela já está em mim. Ela vive, eu vivo. Eu vivencio essa mensagem no meu coração, na minha vida. Não está desconectado. Eu vou falar daquilo que já é a minha realidade. Aí diz aqui, antes santificar a Cristo como Senhor em seu coração. E estejam sempre preparados para responder com mansidão e temor a cada um que lhes pedir razão da esperança que há em vós. Irmãos, é normal. Deus espera que o mundo perceba que há uma esperança na sua vida. Deus espera que o mundo perceba que há uma esperança em sua vida. Deus espera que o mundo perceba que há uma esperança na minha vida. Senão não faz sentido, senão parece que não nasceu de novo. Parece que não está andando em novidade de vida. Parece que não está santificando a Cristo como Senhor. Deus espera que o mundo perceba que há uma esperança em mim. E que ele não entende. Aí eu vou dar uma explicação. Toda a minha esperança consiste na obra de Cristo e naquilo que ele me incluiu. Toda esperança consiste na obra de Cristo, que me redimiu, que me resgatou, que me perdoou, que me deu uma nova vida, e ele tem me conduzido para a eternidade, onde ele está. Amém, queridos?